Nesta videoaula vamos começar a falar sobre Arcosáurea. Vamos dar uma pincelada também na era Mesozoica. Nessa aula nós vamos entender um pouquinho do parentesco de crocodilos e de aves, a relação com os répteis e tudo mais, tá? Então vamos dar uma olhada. Nós vamos encontrar o conteúdo aqui de Arcosáurea ainda no livro 5, né, da nossa disciplina. Nessa árvore filogenética a gente vê o clado Arcosáurea é composto por crocodilos e aves e os outros organismos extintos que a gente não coloca aqui, né, só para simplificar. Então, junto com Diápsida, nós vamos ter Arcosáurea, aliás, e Lepidossauro formando o clado Diápsida, certo? Eu peguei essa figurinha aqui do livro do Pogue, que é um livro-texto bem importante, né, A Vida dos Vertebrados, e dei uma recalchutada nela. Aqui a gente vê, ó, Lepidossáurea e Arcosáurea. Vocês percebam que eu vou até voltar na imagem anterior, ó, Arcosáurea e Lepidossáurea. Vou voltar ali. Aquela imagem simplificada que a gente abre. Toda vez que a gente vê uma árvore filogenética, a gente tem que ter a noção de que ela pode estar simplificada, mostrando só os organismos viventes, por exemplo. Então, Arcosáurea está incluído num clado maior, chamado Arcosauromorfo, e Lepidossáurea em Lepidossauromorfo, certo? Aqui inclui outros organismos. Eles compõem Sáurea e tal, e Diápsida. Tá? Então aqui a gente vai ter Diápsida, nós vamos ter os Arcosauromorpha basais, os Arcosáurea basais, e lá em cima, aves e os crocodilos são os Arcosáurea derivados. Do outro lado, a mesma coisa, Lepidossauromorpha basais, inclui os grupos extintos, e aqui os Lepidossauromorpha derivados, que são os Lepidossáurea. Por que eu estou dizendo isso? Quando a gente vem para cá, né, resumindo aqui, né, quem são os alvos nossos aí dessa nossa, da nossa aula, né, crocodilomorfa, aves e dinossauro. Eu disse isso para a gente resumir quem são esses diápsidos derivados. Arcosauromorpha, então, são crocodilos e aves e os dinossauros. Lepidossauromorpha são os demais répteis. Essa figurinha aqui resume bem para nós também, ó, diápsida derivado. Então aqui a gente tem alguns grupos basais, os outros aqui, chegando a Arcosáurea, crocodília e dinossáurea. Desculpem, crocodília e aves. Aves incluída em dinossáurea, crocodília incluída em Crurotarsi. Esse nome deve ser novo para a maioria de nós. Do outro lado, Lepidossauromorpha, com o grupo que a gente já trabalhou nas últimas aulas aí, os Lepidossáurea. Ele vai ter os lagartos, as serpentes e os esfênodos. Bom, o nosso alvo é aqui, né, gente? Ó, Arcosauromorpha e Arcosáurea, por isso que eu destaquei aqui. Quem são os Arcosauromorphos? O que une aves, crocodilos, dinossauros e tal? A origem do grupo, né, a gente pode perceber quando o cara acha um fóssil bem antigo, ele vai lá e consegue olhar o calcanhar desse cara e perceber isso aqui, ó. Aqui a gente tem tíbia e fíbula, a canela, basicamente. Temos o astrágalo é o osso que vai ligar a canela ao calcanhar, ou calcânio, que depois aqui tem os dedos e tal, né? Os Arcosauromorpha, desde a sua origem lá, eles têm esse pino aqui, ó, certo? Essa concavidade, aliás, essa articulação côncava, e o calcânio tem um pino que encaixa aqui. Então é uma articulação, certo? Que a gente vê ali, ó, côncavo-convexo. Côncavo aqui, convexo aqui. O astrágalo côncavo, o calcânio convexo. Aqui tem a articulação. Quando a gente compara a articulação dos Crurotarsi com os pterossauros e os dinossauros, ainda não incluindo as aves, então lembra lá, a gente tinha Crurotarsi e Dinossauria. Então, aqui a gente está fazendo essa comparação. Aquela junta que a gente viu ali, aquela junção, é o que a gente chama de crurotarsal. Então a gente tem articulação côncavo-convexa, e a gente percebe, ó, isso aqui que é a diferença. A gente já percebe que aqui existe uma espécie de um S, uma articulação em que não permite tanta mobilidade assim das mãos e dos pés. Certo? Isso aqui eu falei de tornozelo, mas serve ali também para as mãos também. Afinal, esses organismos ali andam nas quatro patas.
Do outro lado, os dinossauros. Aqui fica reto, então tem uma mobilidade maior. Aí você fala, poxa, mas para que a gente tem que bater tão detalhadamente? Aqui a gente vai começar a entender uma coisa. Os crocodilos quase sempre não, sempre se mantiveram sobre as quatro patas. Então eles têm essa postura que a gente chama aqui de semi-ereta, com os braços e as pernas meio abertas ali e o tronco aqui no meio. Quando a gente vem para os dinossauros, a gente já começa a perceber uma junta diferente, chamada de mesotarsal. E aí vocês percebam que essa junta aqui faz com que esses caras, ou possibilita com que esses caras tenham uma postura ereta, certo? Isso vai ser extremamente importante para a evolução de uma característica que lá na frente possibilitou a evolução das asas das aves. Percebam que a gente não está falando de ave ainda, mas a gente está falando dos grupos que têm uma ancestralidade em comum com elas. Certo? Os grupos mais basais são os pterossauros e os dinossauros. Então aqui eles já têm uma postura mais ereta. Lá na frente isso aí vai ter a ver com a evolução do bipedalismo. Andar sobre duas pernas e não quatro. Tá? Bom, agora a gente inclui as aves na história e a gente observa aqui que a articulação muda um pouco. O calcâneo diminui, ainda tem uma articulação aqui, né? Mas a gente vê uma outra articulação nova, um pino aqui no astrágalo. Tá? Isso vai dar uma sustentação maior ainda para a postura ereta. Bom, só para a gente comparar, a gente está falando astrágalo, calcâneo, que é o que, né? Você pega o seu pé, o pé de um humano, aqui a gente vê o astrágalo. E a articulação com a tíbia e a fíbula é diferente, lógico, né, das aves. E aqui o calcâneo. Tá? Só para você se localizar. Aqui de um humano e aqui aquela nossa representação das aves. Então aqui as articulações só para a gente se localizar. Bom, gente, vamos entender um pouquinho, né? A gente falou quem são os arcossauromorfos. Vamos entender então o contexto, né? Quando esses caras surgiram. Bom, antes do surgimento ainda das aves e tal. Os dinossauros já tinham surgido, os pterossauros, os crocodilos, num mundo ali diferente, né? O nosso planeta, a parte terrestre dele era um supercontinente, uma grande massa continental. Tá? Então, lá no Triássico, lá mais ou menos 250 milhões de anos, existia o supercontinente chamado de Pangeia. Então, as áreas de migração, as rotas de migração terrestre eram muito grandes, então, área muito grande continental. Tá? Então, 250 milhões de anos, o Pangeia estava no seu estado máximo. Aqui a gente vê uma coisa sobre a deriva continental, a gente já comentou sobre isso em aulas passadas. A Era Mesozoica é chamada de Era dos Répteis. Tá? Aqui a gente vê o Triássico, Jurássico e Cretácico. Então, esses três períodos compõem a Era Mesozoica. Vai mais ou menos ali 250 milhões de anos até 50 milhões. Nós vemos a separação dos continentes acontecer depois da Pangeia. Então, 180, 200 milhões de anos. A gente percebe aqui, começa a haver uma separação. Essa parte aqui mais ao sul do Equador, né, da linha do Equador, chamado de Gondwana. E aqui a Laurásia, certo? Vocês percebam aqui que depois nós vamos ter uma coisa mais parecida com o que a gente tem atualmente. Tá? Então, uma coisa interessante, lá 250 milhões de anos, a América do Norte, que corresponde mais ou menos a essa região aqui, era mais próxima da Ásia e da Europa, certo? E a América do Sul mais próxima da África e aqui da Antártica e da Oceania também. Na configuração mais recente que a gente tem, a coisa muda. A América do Norte e a América do Sul são mais próximas, a África, Ásia e a Europa são mais próximas entre si e a Oceania é mais isolada. Tá? Então, se você pega os grupos que se originaram nessas condições, você vai ter um compartilhamento muito grande de fauna entre esses caras aqui. As faunas que surgiram lá atrás. Tá? Depois você vai ter, lógico, as pontes que se criaram aqui entre a América do Sul e a Europa e por aí vai. Mas é interessante, às vezes você vê como que tem uma espécie tão parecida na América do Sul e na Oceania. É porque já existiu uma conexão entre esses continentes lá na origem de alguns grupos. Bom,
Ali no meio do Triássico surgiram, evoluíram os dinossauros e os mamíferos. Então os mamíferos eles surgiram mais ou menos na mesma época dos dinossauros, só que eles ficaram à sombra desses grandes vertebrados. As aves surgiram um pouco depois, mais ou menos 180 milhões de anos. Tá? E os mamíferos foram extintos ali em torno de 60 e poucos milhões de anos, numa das grandes extinções em massa que existiram no nosso planeta, tá? Causadas basicamente por um grande meteoro que caiu lá no Golfo do México. Se você pesquisar o formato do Golfo do México, ele representa bem o local onde caiu esse meteoro. Causou uma tsunami imensa, causou alterações na composição química da terra, do oceano e do ar, porque muita cinza subiu, porque ao mesmo tempo evolutivamente, né, geologicamente, existiam muitas erupções vulcânicas acontecendo na Sibéria. Tudo isso mais ou menos ao mesmo tempo, lógico, pensando em milhões de anos, alterou também a composição química das partículas do ar, né, basicamente, porque existiam muitas partículas ácidas sobrevoando, muita chuva também no mesmo período. Então, muita coisa aconteceu naquele tempo para levar à extinção dos dinossauros. Tá? Também o que tinha naquela época, mais ou menos ali 230 milhões de anos, a irradiação dos insetos. Irradiação é diferente de surgimento e evolução. Irradiação é mais ou menos assim. Os grupos já tinham surgido, já tinham evoluído, mas eles começaram a dispersar pelo planeta e mais linhagens foram surgindo. Então, novas espécies, novas famílias de insetos foram surgindo no planeta inteiro, servindo então de alimento, né, para muitos organismos, servindo de alimento, dispersando semente, polinizando e por aí vai. Tá? Aqui nós temos, já falamos em polinização, já chegamos ali mais ou menos 100 milhões de anos depois do surgimento das angiospermas. Então, vocês vão percebendo as ligações, né? O planeta vai se modificando, nada muda sozinho, uma coisa vai alterando a outra. Um bosque de angiospermas lá do Mesozoico. Aqui nós temos a composição da flora básica, né? Lógico, lá do Triássico, com as cicas e as ginkgos, você pode encontrar até hoje, né? Você vai em qualquer jardim de paisagismo, tem cica por aí. A ginkgo biloba, que hoje é usado como... ali nós temos ali embaixo, né? No cantinho direito aqui, ó. Aliás, esquerdo, um fóssil de uma ginkgo, e aqui embaixo a ginkgo moderna, a ginkgo biloba, né? Que é um fitoterápico. E aqui no Cretáceo, surgimento das coníferas, certo? Então, uma época, o Mesozoico foi uma época de grande desenvolvimento das linhagens que a gente conhece hoje. Desenvolvimento dos insetos sociais. Tá? Então, a idade dos répteis mesmo, que eles dominaram, durou cerca de 200 milhões de anos, 180 milhões de anos. Desde lá dos 250, que a gente já falou, até agora nos 65 milhões da extinção. Uma grande diversidade de tamanhos, de formas, de hábitos alimentares. Você tinha carnívoros, herbívoros, tinha os nadadores, tinha os voadores. Tá? Um grande herbívoro, por exemplo, o Apatosaurus. O Apatosaurus chegava a 25 metros de comprimento, certo? Chegava a pesar em torno de 60 toneladas, a comparação dele com o tamanho de um elefante. Esse cara aqui, os estudiosos, né? Então assim, a gente fala assim, nunca vimos um fóssil desse cara. Se o cara achar um fêmur desse cara aqui, achar um tornozelo desse cara aqui, ele consegue estimar pelas proporções do tamanho. Então, no caso do Apatosaurus, foi achado uma parte do fêmur, uma parte do pescoço, algumas costelas e da cauda, algumas partes da cauda. E aí tem a representação aqui, tá? Isso vai mudando conforme novas descobertas vão acontecendo. E esse cara que era um ecossistema ambulante, porque tinha muitos fungos, muitas plantas cresciam nesses caras, e muitos insetos. Os ictiossauros, os grandes animais marinhos, então a vida marinha evoluiu muito mais de uma vez. Então hoje você tem você tem aves marinhas, você tem mamíferos, você tinha esses grandes répteis aqui como o ictiosauro. Isso aqui é um fóssil, né, no Museu de História Natural de Londres. O mosasaurus, né, que tem um parentesco ali próximo com os crocodilos.
ao fóssil aqui do Mosasaurus que a gente estava vendo. Tem gente que fala que o monstro do Lago Ness, né, que aparece em filmes, essas coisas, tem a ver, mas é difícil. Aqui também tivemos, ó, isso aqui é um nosso ancestral, ou aliás, não é o nosso ancestral, ele pertence a uma linhagem muito próxima dos nossos ancestrais, tá? Os dicinodontes, os nossos ancestrais eram os sinodontes. Então, esses aqui eram chamados de répteis mamaliformes. Então, esses caras aqui surgiram na época que existiam os grandes dinossauros. Então, eles tinham o tamanho de um cachorro de pequeno porte, médio porte. E os dinossauros a gente já viu que eram gigantes. Então, esses caras aqui viveram à sombra dos dinossauros. Os dinossauros dominavam o planeta, né? Eles dominavam, era muito grande e tal, e foram extintos. Foram extintos lá 60 e poucos milhões de anos atrás, dando assim um espaço para esses caras que eram noturnos, que viviam basicamente em cavernas, se alimentavam ali de insetos e coisas do tipo, para eles começarem a explorar novos ambientes e irradiarem depois. Ó, aqui já temos o primeiro mamífero. Esse cara aqui já é um sinodonte mesmo, um Morganoducum. O primeiro mamífero não, né? A gente é um candidato, né? Sempre bom a gente falar disso. E aqui a gente tem uma representação mais abrangente, né? Então, ó, do que tinha ali, do que existia na era dos répteis, na era mesozoica. Os dinossauros, terópodas, que deram uma linhagem que deu origem às aves, as cicas, outro terópoda, a samambaia, as coníferas, os pterossauros, os dicinodontes, que a gente falou até agora, plantas como as cavalinhas, os temnospondyls, que a gente vê que tem uma origem relacionada ali aos anfíbios, os fitossauros, que nós vamos ver que são relacionados aos crocodilos, e samambaias também, certo? Então, a era mesozoica era bastante rica, bastante diversa. Chegamos nos Arcosáurea. Falando aqui sobre, dentro já de Arcosáurea, os ancestrais dos dinossauros. Inclui os ancestrais do dinossauro, que radiaram lá no comecinho da era mesozoica. Eles eram basicamente esses crocodilos galopantes com forma de crocodilo, como a gente vê aqui, como exemplo dos fitossauros. Tá? Inclui aqui uma linhagem que exclui Fitossauria, Rutiodon e esses caras aqui atrás. Ó. Então esse aqui é um ancestral dos crocodilos e também ancestral aí dos dinossauros. Aqui temos um exemplo dos primeiros dinossauros, um dos mais antigos aqui, como o Herrerasaurus, descoberto na Argentina. Então tínhamos já um porte aqui um pouquinho menor. E eu vou deixar para vocês darem uma olhada, né, como uma coisa adicional, essa reportagem aqui de divulgação científica que mostra um pouco mais da era mesozoica. Certo? Então até a próxima.